Olá a todos, eu sou a Fátima. Olá a todos, eu sou a Fátima Sampaio Fernandes, psicóloga da saúde, e vamos falar hoje sobre depressão e suicídio, alguns factos menos conhecidos ou menos debatidos e menos tratados. Está bem? Ok, então vamos lá ver. Em primeiro lugar, nós temos associado a depressão ao suicídio e devemos associar, mas as pessoas não se suicidam sempre por estarem depressivas. As pessoas podem suicidar-se por acharem que já têm dívidas a mais e não conseguem dar resposta, ou porque morreu alguém que eles amam muito e não querem viver sem essa pessoa, ou porque têm uma doença terminal, por exemplo, e preferem morrer. Não estou a dizer que é justificável, estou só a dizer que há outras razões para o suicídio, para além da depressão. No entanto, lamentavelmente, muitas pessoas também se suicidam porque estão deprimidas, porque sofrem de depressão. Então, nós vamos falar sobre a depressão. Hum, Relacionando a depressão com a forma como nós, sociedade, olhamos para, encaramos a saúde mental, tem havido mudanças e há uma mudança que, na minha opinião, também tem de se fazer. Em primeiro lugar, já sabemos, as pessoas achavam que questões de saúde mental não interessam, ou as pessoas são normais, ou são pessoas para estarem internadas na psiquiatria sem nada no meio, não é? Já sabemos que não é assim. Uh, e a depressão aqui cabia no normal. É uma pessoa normal que não tem transtorno nenhum, que só está um pouco triste, ou está a querer chamar a atenção, ou é preguiçosa, não quer sair da cama, ou está a arranjar desculpas para não trabalhar. Essa era uma atitude de pouca informação, de pouca compreensão, na verdade, também dos transtornos mentais, e nós passamos desse tipo de mentalidade para uma compreensão muito mais alargada, em que nós percebemos que pessoas que não têm de estar internadas na psiquiatria, obviamente, não têm, mas que ainda assim podem sofrer de transtornos mentais e transtornos mentais muito sérios, sendo a depressão um desses transtornos mentais muito sérios e que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, aponta como um dos grandes, uma das maiores causas de incapacidade e mortalidade em todo o mundo. Portanto, como já sabemos, não é algo para se pôr de lado, não é preguiça, não é chamar atenção, não é mimo, não é nada disso. É um transtorno mental sério. E nós hoje estamos nesta fase de percebermos que, portanto, eu estou a falar sobre a relação entre a forma como nós, sociedade, nós, humanidade, vemos e olhamos para a saúde mental e a forma como encaramos transtornos como a depressão, não é? E vimos que primeiro se achava que ou se tem transtornos a sério para estar internado ou não se tem nada. Agora, hoje, o que vivemos hoje é a compreensão de que não. Há transtornos, sim, que não implicam internamento, mas que nos afetam a todos. Sabemos que muitos de nós sofrem de ansiedade, de stress, sofrem de stress, stress pós-traumático. Nós sabemos hoje que também podemos sofrer de depressão e até de transtornos mistos, não é? Depressão e ansiedade, por exemplo. Ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Portanto, isto todos nós, provavelmente temos algum tipo de transtorno ou algum nível, não é? Ou já tivemos, ou já passamos por isso, e por isso hoje também compreendemos isto muito melhor, certo? Só que estamos hoje numa fase em que achamos que o que é preciso para resolver uma depressão, se calhar, é um ombro amigo, alguém que vai escutar, alguém que vai ouvir, e agora, e aqui aparece, na minha opinião, uma terceira fase, que é aquela para a qual temos de evoluir rapidamente, que é, e esta é a primeira novidade, se calhar, não é? Pelo menos não se fala muito assim com esta assertividade, mas eu penso que tenho de ser assertiva. É assim,
Nós não vamos, nós amigos, não vamos salvar alguém da depressão. Nós familiares, não vamos salvar alguém da depressão. Agora que já percebemos que é algo sério, também temos de tratar do transtorno da depressão com seriedade. E como é que se trata com seriedade? Encaminhando as pessoas que nós achamos que estão a sofrer de depressão, ou nós próprios, se acharmos que estamos deprimidos ou depressivos, encaminhar as pessoas para um especialista, ok? Por exemplo, se nós tivermos uma perna partida, o nosso pai ou a nossa mãe ou os nossos irmãos e primos não vão estar a segurar-nos nos braços para nos levar e dizer, não, vem, só precisas de dançar um bocadinho, tu precisas é de estar com as outras pessoas, não é? Se a pessoa estiver com a perna partida, não nos vão dizer, não, espera, isso é só força de vontade, pensamento positivo, levanta-te, vem, vais conseguir andar. Não, nós sabemos que a perna está partida e precisa de um médico. É preciso começarmos a ver assim a depressão também. Se a pessoa está com depressão, ela precisa de um especialista e precisa de um tratamento adequado. E por isso precisa de psicoterapia, precisa de um psicólogo, precisa de atendimento psicológico. Porque, já agora, o que é que nós dizemos a alguém que está deprimido? Nós, amigos, nós familiares. Não, tem calma, as coisas vão melhorar, está tudo bem. E alguém que diz que se quer matar, o que é que nós dizemos? Não, mas tens tanto para viver, tu és tão jovem, ou tu tens tanta coisa que os outros não têm, olha só como é que os outros sofrem, como é que tu podes pensar nisso? Isso até é egoísmo, ou então dizemos isso até é pecado, sabes que se tu te suicidares, não vais para o paraíso, etc. Então, isto é o que dizem os amigos e é o que dizem os familiares. Um psicólogo o que é que vai fazer? O psicólogo não vai dizer, não, mas você tem tanto para viver, mas há pessoas que sofrem mais do que você. Não, o psicólogo não pode invalidar o sofrimento do seu paciente, né? Ou cliente, dependendo da escola. Nós não invalidamos. Nós vamos dizer, sim, eu entendo. Há quanto tempo se sente assim? Há quanto tempo se sente assim? Eu lembro de uma pessoa que disse há 20 anos, assim, sem pensar, disse há 20 anos, que idade é que tenho? Tenho 24. O que é que aconteceu quando tinha 2 anos? Os meus pais separaram-se. E é a partir daí que nós vamos começar a trabalhar. Portanto, a depressão não se trata dizendo, não, esquece lá isso, não é nada, ou a vontade de morrer, não é? E a vontade de morrer, o pensar na morte, o começar a imaginar como é que se poderia matar, etc., fazem parte dos critérios da depressão. Então, nós não podemos invalidar isso e dizer que tem que pensar positivamente e tem que esquecer isso e tem que se lembrar que os outros sofrem mais, não é? Não há aqui sofre mais quem sofre menos, só cada um é que sabe o peso que carrega. Então, o psicólogo vai tentar perceber quais as raízes, não é? Quais as causas desta depressão? De onde vem esta tristeza? De onde vem esta desesperança? De onde vem esta vontade de estar morto, de não estar vivo? De onde é que vem esta descrença no futuro, desmotivação, esta falta de prazer em seja o que for? Desde quando é que se sente assim? Porquê? E começar então a partir daí a trabalhar. Quando nós dizemos, nós amigos e familiares, e dizemos o que temos que dizer como amigos e familiares, quando dizemos que não, não te preocupes, isso vai passar, etc., nós estamos a pôr uma curita em cima de uma ferida. E parece que está tudo bem porque tem uma curita. Mas o psicólogo não pode fazer o papel do familiar ou do amigo que coloca a curita. O psicólogo tem de tirar a curita e tem de mexer na ferida. E vai doer, então não vai doer horrores. A psicoterapia dói. Vai doer, vai doer, vai doer, mas vai-se estar a limpar, a trabalhar. Ou seja, a desconstruir e ressignificar. E vamos falar de algumas coisas que têm de ser reconstruídas e desconstruídas e ressignificadas, não é? E quando se faz isso, dói, 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 mas depois começa a curar. Não vai desaparecer, vai continuar lá uma cicatriz, mas é uma cicatriz que já não dói, onde eu posso passar a mão, para onde eu posso olhar. Não é uma curita a tapar uma ferida, ok? Isto para mostrar a diferença entre um psicólogo e um familiar ou amigo. E também para dizer que este é o próximo passo na forma como nós, sociedade, olhamos para a saúde mental. É perceber que, sim, é sério, e se é sério, é preciso especialistas
da área para tratar destas situações. Muito bem. Então, quando falamos de depressão, como eu já disse, falamos de quê? Falamos desta sensação contínua, debilitante, de falta de propósito, falta de utilidade, falta de sentido em estar vivo, desmotivação, falta de concentração, falta de interesse ou prazer nas atividades que eram consideradas habituais, uma tristeza profunda, não é? O humor deprimido que se fala. Ideação relativamente à morte, não é? E as pessoas podem sofrer de depressão durante anos e anos e anos, décadas. E mais, as pessoas podem sofrer de depressão e estar a sorrir ao pé de nós para que nós não nos apercebamos. Causas e soluções. Bem, há muitas razões para que se fique com depressão, não é? Pode ter a ver com a ausência do pai enquanto crescia, pode ter a ver com maus tratos familiares, com bullying familiar, com bullying na escola, pode ter a ver com críticas que ouviu, com uma pressão exagerada, uma exigência exagerada ou demasiadas críticas, pode ter a ver com a morte de alguém, não é? Com um luto, com uma doença grave, com um acidente que sofreu, com traumas, pode ter, as razões podem ser muitas, variadas. Regra geral, o que eu encontro muito na base da depressão, na minha experiência pessoal, agora, não invalidando nenhuma das outras razões e mais razões que eu não mencionei, eu encontro muito a depressão em sobreviventes de abuso sexual e em pessoas com muito baixa autoestima, por terem sofrido estiga, críticas, por terem tido cuidadores, que pode ser o pai, a mãe, o tio, o avô, etc., que chamam sempre de feios, de burros, que invalidam tudo o que a pessoa faz. Sim, são também causas para a depressão, a baixa autoestima, a insegurança, a falta de confiança em si mesmo e os traumas vividos. Como é que isto se resolve? Como eu já disse, isto resolve-se por um acompanhamento com um profissional, não é? Os familiares e amigos podem fazer alguma coisa? Podem, principalmente a nível da prevenção. Se nós sabemos que estas são causas para a depressão, então nós, pais, devemos elogiar os nossos filhos. Não devemos criticar. Se eles fizerem alguma coisa de errado, nós adultos erramos, quanto mais as crianças que ainda estão a aprender. Então vamos dialogar, vamos conversar, vamos explicar porque é que algo não se faz e porque é que outra coisa que se deve fazer. Vamos respeitar as crianças. Este é o grande slogan que nós deveríamos propagar e não propagamos. Nós, humanidade, não é? Nós estamos sempre a dizer que é preciso respeitar os mais velhos. Os mais velhos têm de saber traçar os seus limites e sabem defender-se. Pelo menos devem saber defender-se. As crianças não. Nós temos de respeitar as crianças para que elas aprendam com o exemplo. Então, a nível preventivo, nós temos de tratar bem as crianças. Nós temos também de ser sérios quando se trata de abuso sexual nas nossas famílias ou na nossa rua. Devemos denunciar, devemos cancelar esses indivíduos, em vez de estar a aceitar que eles venham jantar connosco e que venham lá visitar ao fim de semana, se sabemos o que eles fazem às nossas crianças ou às suas crianças. Nós, como sociedade, temos que mudar a nossa perspectiva. Nós, como sociedade, também temos de parar de minimizar o sofrimento das crianças. Ok. Quanto então, temos o preventivo, não é? Sermos melhores, principalmente com as crianças. E temos depois já a intervenção, quando a pessoa já chega com depressão. E aqui, como sabem, como disse, aconselhamento psicológico. Um psicólogo. Que psicólogo? Vamos procurar referências, vamos procurar o melhor psicólogo, se já o ouvimos a falar, se já vimos o que ele escreve, se temos uma amiga que foi ao psicólogo e adorou aquele psicólogo, muito bem, vamos procurar o melhor. Mas atenção, se não nos passar confiança, se nós não nos sentirmos confortáveis, vamos trocar de psicólogo. Vamos trocar, podemos trocar 10 vezes até encontrar o psicólogo ideal. Nós temos o direito de ter o melhor especialista para nós. Sendo questões emocionais e psicológicas, a questão é muito mais melindrosa, o cuidado tem de ser muito maior. Psiquiatra. Também não faz mal ir a um psiquiatra. O psiquiatra pode sim ajudar, pode ser um complemento. Às vezes as pessoas estão num nível de depressão tão severo, tão angustiante,
que começam a desenvolver comorbidades, não é? Então começa a haver outras patologias ao lado, como por exemplo a dissociação, desrealização. A pessoa não consegue concentrar-se na sessão com o psicólogo, não consegue estar presente, mentalmente presente. E então, sim, o psiquiatra pode ser uma grande ajuda. Os antidepressivos podem ajudar, não é? Sempre, sempre só receitado pelo médico, pelo psiquiatra e não por qualquer, pela amiga, ou seja o que for, nem sequer pelo psicólogo. O psicólogo não pode prescrever medicação, não é? Então, o médico psiquiatra pode ser um apoio para, por vezes, tirarmos a pessoa do total fundo do poço para conseguir fazer até psicoterapia, certo? Mas um psiquiatra nunca substitui um psicólogo. A psicoterapia é fundamental. Qualidade do psicólogo, há bons e maus psicólogos, como há bons e maus professores, há bons e maus médicos, há bons e maus seguranças, há bons e maus tudo. Por isso, sempre muito cuidado, procurar, denunciar quando não são éticos. Temos de ser exigentes. Quando, agora também desmistificar algo, quando nós dizemos matou-se por causa de, matou-se porque a mulher o deixou, matou-se porque descobriu que o marido estava a trair, matou-se porque perdeu o emprego. Pronto, não vamos fazer já estes diagnósticos precipitados. Regra geral, as pessoas não se matam por causa de um único acontecimento. Há muitas pessoas que perdem o emprego, muitas pessoas que são traídas, muitas pessoas a quem morre um pai ou uma mãe e mesmo assim não querem matar-te, não é? Há toda uma história, todo um conjunto de acontecimentos que levam a que depois, por exemplo, um acontecimento funcione como a última gota d'água, mas nunca será só por causa de um único evento, regra geral. Então é preciso conhecer a história da pessoa. E como disse, né, os especialistas têm de trabalhar a história das pessoas. A culpa dos que ficam. Muitas vezes nós pensamos, se eu tivesse falado com ele, se eu tivesse atendido a chamada, se eu tivesse saído com ele, se eu tivesse ligado, se eu tivesse mandado mensagem. Mas, como disse no início, por muito duro que isto seja, a nível da intervenção, já não são os amigos ou os familiares que vão salvar a pessoa. É preciso acompanhamento especializado. Então, se nós fizemos mal às crianças quando elas eram pequenas, se nós cometemos crimes, nós temos de ser responsabilizados, certo? Mas nós não somos culpados pela morte de alguém por não termos atendido uma chamada ou por não termos ido almoçar com a pessoa. E se nos sentimos assim, culpados, seria bom consultar um psicólogo. O amor, finalmente, o amor, sim, o amor. Andrew Solomon, né, que é o autor de um livro sobre depressão, um manual, uma enciclopédia quase, que é genial. Ele diz: para sermos criaturas que amamos, temos de ser criaturas capazes de desesperar com o que perdemos, e a depressão é o mecanismo desse desespero. Quando surge, degrada o indivíduo e acaba por eclipsar a capacidade de dar ou receber afeto. É a solidão dentro de nós que se manifesta e que destrói não só as nossas ligações aos outros, como a capacidade de estarmos em paz com nós mesmos. O amor, apesar de não ser profilático contra a depressão, é o que ampara a mente e a protege dela mesma. A medicação e a psicoterapia podem renovar essa proteção, tornando mais fácil amar e ser amado. E é por isso que são eficazes. Portanto, nem a medicação prescrita pelo psiquiatra, nem a psicoterapia vão salvar o indivíduo por si só, não é? Vão torná-lo forte o suficiente, curioso o suficiente, atento o suficiente para estabelecer conexões com ele mesmo e com o mundo à sua volta, e com os amigos, não é? E com a paixão, com o amor. Só o amor nos vai salvar. Obrigada.